Bom dia, queridas. Bom, hoje nós vamos fazer aqui a nossa semana 6, né, do devocional Mulheres Bíblicas Reconstruída em Meio à Dor. E hoje, queridas, nós vamos ler o capítulo 6 do livro Reconstruída em Meio à Dor. E hoje nós vamos falar nesse capítulo sobre ser forjada na dor é uma escola. Nós estamos no penúltimo capítulo, estamos já na reta final desse devocional. E a minha oração sobre a tua vida, querida, é que você possa ter aproveitado ao máximo cada uma dessas ministrações, semana após semana. E que, sobretudo, você possa ter sido encorajada no decorrer de cada uma dessas semanas a ir para as Sagradas Escrituras, meditar na palavra do Senhor e, sobretudo, praticá-la. Amém? Eu oro para que, em nome de Jesus, para que o Espírito Santo possa ministrar no mais profundo do teu coração nesse dia, quando você assistir esse devocional, e que o Espírito Santo possa derramar graça sobre a tua vida, desejo, paixão pelas Escrituras Sagradas, que Ele possa tornar você, independentemente das adversidades que você tem vivido nesse tempo, mas que Ele possa tornar você uma mulher não só reconstruída em meio à dor, mas sobretudo uma mulher bíblica e sobretudo uma mulher grata ao Senhor, independentemente das circunstâncias que você está passando hoje ou daquilo que você ainda vai viver. Amém, querida? Se você tiver com o teu livro aí em mãos, pode acompanhar a leitura. Se você não tiver, não tem problema. Amém? E sobretudo que você esteja com a tua Bíblia, né? E um caderninho para poder anotar, né, tudo aquilo que o Espírito Santo for falar ao teu coração aqui nesse dia. Amém, querida? Página 102. Depois do processo de transformação e reposicionamento, eu aprendi que não existe outra forma de forjar em nós o caráter de Jesus, que não seja Ele primeiro nos reconstruir nesse lugar de dor. Todos os dias eu levantava um altar de adoração ao Pai no chão da minha casa e eu aprendi a construir esse lugar secreto meu e dele. E foi através desse lugar que ele me reconstruiu e me ensinou que cada dor não era para me matar, não era para me fazer abortar os sonhos e os planos que ele tinha para mim, não era para me fazer enterrar o que ele confiou em minhas mãos. Pelo contrário, era para me ensinar que a dor pode me pressionar de todos os lados. Ela me testa, ela me ensina, ela me faz exercitar a fé. Ela me mostra que eu sou pequena, que eu sou limitada e totalmente dependente de Jesus. Nesta escola, se quer de verdade aprender algo, não há espaço para desistir, não há espaço para duvidar e menos ainda espaço para questionar. Essa escola nos ensina a amadurecer, a nos fortalecer e a guerrear. Essa escola nos reposiciona, ela vem para nos edificar e também vem para nos ensinar que esses processos formam verdadeiras guerreiras e não apenas soldadas, por vezes até soldadas despreparadas. Guerreiras que descobrem seu verdadeiro lugar nele. A dor forja em nós um caráter verdadeiro e um espírito inabalável. Nem mesmo Jesus foi poupado de dores, e dessa forma foi que ele nos ensinou que as dores carregam um propósito de vida abundante dentro de nós. Então, por que nós seríamos poupadas? Somos reposicionadas através dessa reconstrução. Crescemos e nos desenvolvemos em meio à dor e ao sofrimento. Passamos por esse lugar difícil, sendo totalmente guiadas por ele. E somente ele é o nosso maior e melhor professor. Ele é o nosso pai, o nosso amigo, o nosso bom pastor. Nessa escola, somos treinadas para níveis maiores e que o cumprimento do propósito irá nos colocar. Esses níveis não são somente sobre recompensa, definitivamente não. Não é sobre uma glória para nós, não é sobre o que ele vai cumprir através de nós, mas é sobre o nome dele ser glorificado através daquilo que nós conseguimos vencer. Quando ele nos forja em meio às dores, nada mais nos abala como antes, nada mais te faz duvidar, nada mais te paralisa, nem mesmo o medo. Você aprende a ir com medo mesmo, porque sabe que nada vem de você,
mas tudo vem dele. A dor nos torna alguém cada vez mais enraizadas e fundamentadas nele. Quando amadurecemos, testificamos que quanto mais lutas vivemos, mais firmes estaremos. Sua raiz vai se firmando onde ninguém vê, no escondido do lugar secreto. É ele e você. Então você percebe que não é mais a mesma. Percebe o quão firme você está e que ele é a sua base, a sua raiz, e nele estão os belos frutos e as belas flores que brotarão das marcas de cicatrizes que você vai carregar. Você se torna uma árvore bem plantada junto ao ribeiro, onde as águas do Espírito correm direto do trono de Deus e limpa tudo que é impuro dentro de você. Você se torna como o cedro do Líbano, um crescimento que pode até ser lento, mas é um crescimento seguro e um crescimento constante. Você se torna uma árvore que se deixou ser podada para dar mais frutos, e frutos que agora vão permanecer através dessa reconstrução. Você se deixou ser moída, esmagada, pressionada e talvez até cortada, mas a sua raiz permaneceu firme nele, no perfeito agricultor. E essa raiz, ninguém será capaz de arrancar de onde firme ela está. Uma das maiores experiências que eu pude vivenciar nesse processo foi quando Jesus se revelou com mais força a mim e me mostrou que ali, diante da minha reconstrução, caminhando para a transformação, ele se tornou também o meu maior provedor, o meu socorro bem presente nos dias da minha angústia. Nunca me esqueço em uma noite em que eu havia sonhado com uma pantera montada em cima de um cavalo na beira de um precipício. Quando a vi, comecei a caminhar em direção a ela. Foi quando ouvi uma voz doce, porém forte e muito clara, dizendo que eu deveria parar ali mesmo. Essa pantera ouviu também a mesma voz e veio cavalgando em minha direção com muita velocidade para que ela pudesse rapidamente me pisotear até me matar. E foi quando, no mesmo instante, um leão de um tamanho inexplicável, do qual eu jamais vou me esquecer, pulou com as 4 patas ao meu redor e formou um escudo para me proteger. Nesse momento, a pantera recuou com medo e caiu do precipício abaixo. Quando acordei, eu tive a visão clara que Jesus estava comigo e que, em meio às dores, o leão da tribo de Judá veio para ser o meu socorro e a minha provisão. Passado alguns dias, com a sensação de estar vivendo em meio ao vale de um dia frio e nublado, nesse dia eu estava derramada no chão da minha casa aos pés de Jesus, dizendo a ele que eu não sabia se eu iria suportar tudo o que eu e a minha família estávamos passando dentro da caverna, da qual eu pude comparar e chamar de caverna de Adulão. Foi literalmente esse nome que eu adotei para aquele processo que eu estava enfrentando. E foi quando o Pai veio ao meu encontro, deitou no meu lado do tapete da sala da minha casa, encostou sua mão na minha e me disse: filha, você não está sozinha, eu sempre estarei contigo. Foi a mesma frase que ele havia me dito na primeira vez em que eu ouvi a sua voz na minha vida. Neste momento passou um filme na minha mente, como se eu fosse levada a voltar naquele dia em que eu tinha apenas 10 anos de idade, sentada na sala de espera do dentista, em que eu tinha muito medo daquele lugar. Naquele dia, Jesus falou para que eu olhasse para um quadro na parede. Eu não havia identificado muito bem que voz era aquela, mas era surreal ouvir aquela voz. E quando eu olhei, estava ali um rosto de Jesus pintado à mão num quadro na parede, com essa mesma frase escrita embaixo desse desenho. Foi naquele dia que eu perdi o trauma e o medo de sentar na cadeira de um dentista. E foi quando eu percebi que aquela mesma menina, que aos 10 anos de idade, com um medo talvez tão bobo para muitos, mas que diante aos olhos de um pai, era a mesma menina que estava derramada no tapete de casa, deitada ao lado dele, ouvindo o mesmo som da sua voz, através dessas palavras muitos anos depois. Foi nesse momento que eu percebi que nenhum medo dentro de nós é bobo diante do nosso Pai. Ele jamais diminui ou ignora as nossas dores e sentimentos. Eu entendi mais uma vez que ele queria me curar, porque ali eu já não era mais uma pequena menina, mas uma mulher que Deus precisava definitivamente curar para ser levantada, para curar outras que necessitavam ser curadas. Naquele mesmo dia, eu recebi um louvor no meu telefone,
onde apenas uma palavra selou aquele nosso encontro, Jireh, que significa Deus proverá. E nesse momento, o papai se despediu de mim, dizendo: filha, eu vou prover tudo o que vocês precisam, porém vocês precisarão aprender a depender somente de mim e a confiar. E foi ali naquele momento que eu recuperei as forças e me rendi totalmente a ele. Foi ali que eu fiz uma aliança com ele, dizendo que a partir daquele dia, tudo que desrespeitasse a minha vida seria dele, quem eu era e quem eu iria me tornar. O que eu dissesse, o que eu fizesse, onde eu deveria estar, o que eu precisaria renunciar e entregar. A partir dali, eu iria construir um lugar de ser conhecida diante dele e que eu seria alguém verdadeiramente como uma carregadora da sua presença. No decorrer desse tempo, quanto mais eu busquei por ele, mais eu o conheci. Eu recebi ferramentas dele nesse processo e o mais surreal que eu pude experimentar foi uma espada que ele me entregou, um ano depois do início desse processo de dor. Eu não sabia bem o que fazer com ela e como usá-la, pois era muito grande e pesada. À medida que o tempo foi passando, ele foi me ensinando como usar cada uma destas ferramentas da maneira correta. Aprendi que não adiantava receber ferramentas pelo Espírito, se não buscar aprender a usar cada uma delas. E empenhei cada segundo dos meus dias em fazê-lo. Se você me perguntar, você teve vontade de desistir? Minha resposta é sim, inúmeras vezes. Vozes contrárias gritavam dentro de mim, mas Deus sempre foi de fato o meu Jireh. Ele cumpriu com a sua palavra, assim como também enviou anjos em forma de gente para abrir os meus olhos, quando os meus olhos quiseram vacilar e se fechar. Colocou pessoas sobre a minha vida que declararam sobre mim coragem e perseverança para jamais eu esmorecer e duvidar daquilo que ele depositou dentro de mim e principalmente de quem ele se tornou para mim. A maior lição que a reconstrução em meio à dor me ensinou é que o lugar mais alto que eu devo desejar é o lugar de ficar derramada todos os dias da minha vida aos pés do meu amado. Eu aprendi a desejar cada vez mais a sua doce presença. Aprendi a viver este versículo. E vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Gálatas capítulo 2, verso 20. O preço da renúncia é altíssimo, mas eu aprendi a dar valor ao que realmente importa, que é viver no centro da vontade de Deus, gastando toda a minha vida diante dele. Em cada experiência, eu pude de fato perceber que os dias maus revelam nosso coração diante de Deus. Diante dessa palavra, o Espírito Santo te pergunta nesse dia: quem é você diante as tuas dores na presença de Jesus? Você consegue ter uma visão de si mesma como uma guerreira preparada e habilitada no Senhor através do processo da tua dor? Ou uma soldada distraída que só olha para a dor? Existe algo que acontece quando nós somos forjadas em meio à dor e nós precisamos entender. A cura do nosso passado aponta para o nosso propósito e também aponta para um destino. Uma vida com propósito destrava destinos. Apenas o abrace e confie naquele que fere, mas também é o mesmo que cura. Mesmo em meio à dor que parece não ter fim, mas que há um propósito, sim. Quando forjadas em meio à dor, conseguimos entender que ela nos habilita a viver o nosso propósito. E aqui nós finalizamos o capítulo 6, queridas. Algo que nós precisamos buscar compreender em meio às lutas que nós vivemos é que no meio de cada uma dessas lutas, queridas, o Senhor quer forjar em nós o caráter dele. As maiores experiências que eu vivi foram as experiências que a dor do secreto me trouxeram. Então, muitas vezes, para que nós possamos realmente conhecer ao Senhor no mais profundo do seu espírito, vai ser normalmente nos dias mais difíceis das nossas vidas. Esses dias são os dias que revelam o nosso coração diante da presença do Senhor. É muito fácil dizer
que nós não duvidamos, dizer que nós cremos, dizer que nós temos fé quando nós estamos vivendo dias bons, dias que não requer de nós com que nós venhamos a exercitar essa tal fé, esse tal crer do qual nós tanto falamos. Agora, são nos momentos das pressões, nos momentos das adversidades, no vale de dor que nós passamos, é nesse lugar que o nosso coração vai ser revelado. É nesse lugar que o Senhor realmente vai enxergar se nós realmente cremos na sua palavra. Se nós realmente temos a fé que tanto nós dizemos ter. É nesse lugar que o Senhor realmente prova o nosso coração, para ver se de fato nós não vamos duvidar daquilo que Ele nos prometeu, daquilo que é a palavra dele sobre a nossa vida. Então, queridas, talvez hoje, o processo que você está vivendo hoje na tua vida, talvez a única coisa que você consegue enxergar na tua volta são as dores, né? São as lutas, talvez, que você tem travado sobre a tua vida. Só que no mundo espiritual, isso é enxergado de uma forma totalmente diferente do que aquilo que nós, na nossa limitação, enxergamos no mundo natural. É o lugar de dores, é esse lugar do secreto que constrói em nós um coração inabalável, uma fé inabalável, que constrói em nós mulheres que se derramam aos pés do Senhor. Mulheres que vão buscar verdadeiramente pela presença do Senhor, que vão construir esse lugar na presença do Senhor, levantando um altar de adoração a Ele, dia após dia das suas vidas. Então, não murmure somente diante das adversidades que têm assolado a tua vida. Busque força através do alto, através do céu, para que o Senhor não venha livrar você das dores, mas para que o Senhor venha se revelar a você no meio do vale de dor que hoje você está passando. Esse lugar do secreto, queridas, é um lugar indispensável para aquelas que dizem que amam a Deus. Existem muitas coisas que nós vamos viver no coletivo, que nós vamos viver como corpo de Cristo, como a noiva, como a igreja. Mas esse lugar secreto da busca diária da presença do Senhor, ele é um lugar insubstituível e é um lugar necessário. É um lugar que nós precisamos estar constantemente buscando por esse lugar. Independente das dores que nós estamos passando ou até mesmo do dia da celebração. Porque existem mulheres que são reconstruídas em meio à dor, que vencem as suas guerras, que o Senhor as abençoa. E infelizmente muitas acabam desviando o seu coração do lugar secreto. Porque muitas vezes estão caminhando distraídas com outras coisas e estão se esquecendo daquele lugar que ela construiu no momento que ela estava passando pela dor. Então, sim, a dor nos coloca num lugar mais perto do Senhor. É nesse lugar que nós entendemos a total dependência que nós temos do Senhor. É nesse lugar que nós vamos viver as maiores experiências da nossa vida. As maiores experiências que eu vivi na minha vida, queridas, não foram experiências no coletivo, mas foram experiências na solitude. Foram experiências no lugar da dor. Quando eu entendi aquilo que Deus estava construindo em mim, aquilo que o Senhor estava forjando em mim, quando eu identifiquei que a dor era uma escola sobre a minha vida, eu passei a valorizar esse lugar de uma maneira da qual antes eu nunca conseguia ter a real compreensão das permissões do Senhor sobre a minha vida nesse lugar de lutas.
Isso não é fazer apologia ao sofrimento, à dor, não tem nada a ver com isso. Agora, queridas, uma coisa é certa e eu não canso de me repetir sobre isso. Se Jesus, sem ter pecado, com uma vida santa, não foi livrado do lugar de dores, quem dirá nós, como pecadoras sobre essa terra, caminhando errantes muitas vezes, que seremos livradas? Nós não seremos livradas. Agora, o que nós precisamos aprender é, Senhor, o que eu tenho para poder aprender com o lugar de dores que o Senhor permitiu sobre a minha vida? O que o Senhor quer revelar a mim através desse momento que eu estou passando? Porque todas as dores, queridas, são passageiras. Tudo sobre essa terra irá passar. Tudo sobre essa terra irá ficar. A única coisa que irá permanecer é aquilo que fala do reino do Senhor, que é eterno. A palavra do Senhor, ela não vai passar. As promessas do Senhor irão se cumprir em cada uma das vidas aqui. Mas ainda assim, todas essas coisas ficarão aqui. Então, quando nós passamos a compreender esse lugar no Senhor, nós passamos a olhar para a dor de uma maneira diferente. Nós nos tornamos mulheres mais fortes e mais corajosas nele, para poder passar e enfrentar tudo aquilo que for necessário enfrentar, desde que o Senhor esteja conosco. E eu quero deixar para nós aqui, queridas, nesse dia, para poder finalizar, né, que nós não poderíamos deixar de ler as Escrituras Sagradas, porque ela é o mais importante desse devocional. Eu quero que, em nome de Jesus, que nesse dia, independente das adversidades que você esteja vivendo, mas que você possa aprender aquilo que um dia eu também aprendi. Senhor, na escassez, eu te louvo, eu te adoro. Na dificuldade, eu te louvo e eu te adoro e eu sou grata. Na dor, a gratidão dentro do meu coração. Na bonança, nas percas, nas vitórias, independente do dia bom ou do dia mau que eu estou vivendo. Eu quero ser uma mulher grata a ti. E que Salmos, capítulo 92, querida, seja a partir de hoje a oração e a canção de gratidão do teu coração para o Pai. Amém? E a palavra de Deus fala assim: bom é render graças ao Senhor e cantar louvores ao teu nome, ó Altíssimo. Anunciar de manhã a tua misericórdia e durante as noites a tua fidelidade, com instrumentos de 10 cordas, com saltério e com a solenidade da harpa. Pois me alegraste, Senhor, com os teus feitos, exultarei nas obras das tuas mãos. Quão grandes, Senhor, são as tuas obras, os teus pensamentos, que profundos. O inepto não compreende e o estulto não percebe isto. Ainda que os ímpios brotam como a erva e florescem todos os que praticam a iniquidade, nada obstante, serão destruídos para sempre. Tu, porém, Senhor, és o Altíssimo eternamente. Eis que os teus inimigos, Senhor, eis que os teus inimigos perecerão, serão dispersos todos os que praticam a iniquidade. Porém, tu exaltas o meu poder como o do boi selvagem, derrama sobre mim o óleo fresco. Os meus olhos veem com alegria os inimigos que me espreitam, e os meus ouvidos me satisfazem em ouvir dos malfeitores que contra mim se levantam. O justo florescerá como a palmeira, crescerá como o cedro do Líbano. Plantados na casa do Senhor, florescerão nos átrios do nosso Deus. Na velhice darão ainda frutos, serão cheios de seiva e de verdor, para anunciar que o Senhor é reto, Ele é a minha rocha e nele não há injustiça.
Então, queridas, quando nós falamos que a palavra de Deus, ela tem o manual de como enfrentar as dores que nós estamos vivendo, ela tem o final da nossa história. E quando eu olho para essa palavra aqui, esse cântico de gratidão, né, a Deus, e quando a palavra de Deus fala que o justo florescerá como a palmeira e será como o cedro do Líbano, e plantados na casa do Senhor florescerão nos átrios do nosso Deus, e na velhice ainda vão dar frutos, e serão cheios de seiva, para anunciar que o Senhor é reto, que Ele é a sua rocha e nele não há injustiça. Então, queridas, a partir do momento que nós entendemos essa palavra, que nós entendemos que o Senhor nos plantou sobre essa terra para um propósito específico, nós seremos herdeiras de uma promessa da parte do Senhor, como fala aqui nesses salmos. E não existe sobre essa terra uma herança maior do que olhar para essa palavra e saber que se você, mulher, hoje tem passado pelas dores que você tem passado, mas olha diante da presença do Senhor e não murmura e não questiona, mas coloca para o Senhor: Senhor, eis-me aqui para enfrentar aquilo que eu tiver que enfrentar, apenas passe por isso comigo. Quando você se posiciona dessa forma, querida, você vive essa palavra. O justo florescerá como a palmeira e crescerá como o cedro do Líbano. É assim que o Senhor olha para você, no meio da dor que você está vivendo. Talvez você acredita que a dor que você está passando diminui você, não, pelo contrário. A dor que você está vivendo hoje é aquilo que vai fortalecer você, é a escola que vai ensinar você a ter ainda mais força, mais coragem, mais ousadia para um tempo futuro do qual o Senhor vai levantar a tua vida como um testemunho vivo para gerar vida e cura sobre a vida de outras mulheres que o Senhor vai colocar no teu caminho para que o nome dele seja glorificado e exaltado. E quando o texto continua seguindo aqui, né? Plantados na casa do Senhor florescerão nos átrios do nosso Deus. Mulher, esteja plantada no Senhor. Esteja plantada com o teu coração, com o coração alinhado com o coração de Deus. Vai haver um momento aonde você vai começar a florescer. Aonde através das dores que você viveu, o Senhor vai começar a florescer você. Então, se você entender esse lugar nele, querida, você não vai mais perder tempo reclamando daquilo que você está passando hoje. E na velhice, você dará fruto, ainda dará fruto. O que é isso, querida? Isso é uma vida com propósito que gasta a sua vida diante da presença do Senhor, proclamando o seu nome, o conhecendo e prosseguindo em conhecê-lo e tornando o nome dele conhecido através da tua vida como uma carta que o mundo vai ler, um testemunho vivo de quem Cristo é, de onde ele tirou você e para cumprir o propósito que ele colocou sobre a tua vida, para anunciar que o Senhor é reto, dizendo a ele: Senhor, o Senhor é a minha rocha, em ti não há injustiça. Então, se hoje eu estou passando pelas dores que eu estou passando, não tem a ver com um Deus que é injusto, que está permitindo tais coisas, não. Tem a ver com um Deus que é justo, tem a ver que nós estamos nessa terra sujeitas às tentações, aos sofrimentos, às dores, mas que no Senhor nós somos mais do que vencedoras, porque existe uma palavra sobre a nossa vida, de uma vida eterna, de uma vida em abundância, recebendo da graça do Senhor, mesmo que não merecedoras, mas recebendo da graça do Senhor dia após dia sobre as nossas vidas. Então eu finalizo esse devocional aqui hoje deixando essa palavra, esse hino de gratidão a Deus.
E talvez você pode, né, estar aí no teu lugar falando como que você pode pedir para que eu seja grata a Deus no meio de tudo isso que eu estou sofrendo e passando. Querida, seja grata a Deus pelo fôlego de vida. Seja grata a Deus porque o Senhor não permitiu com que você morresse no meio do deserto. Mas é nesse lugar que o Senhor está se revelando a cada dia mais e mais sobre você. Ele é o teu Jireh. Ele é o socorro bem presente na angústia. Ele é o leão da tribo de Judá. Ele é aquele que está com você todos os dias da sua vida. Use esse tempo, esse processo de dor que você tem vivido. Use isso como uma oportunidade de se aproximar ainda mais da presença do Senhor. Quando você vê que você não tem mais forças, assim como muitas vezes lá atrás eu acreditei que eu não tinha, e às vezes você não tem nem palavras para entregar para o Senhor, você não tem nenhuma oração para entregar para Ele. Apenas dobre o teu joelho com o rosto no pó e entregue as tuas lágrimas para o Senhor. E Ele as recebe como uma oração, um pedido de socorro. E você pode ter certeza, querida, que ao passo que você faz isso, o Senhor, Ele virá ao teu encontro e te ajudará a passar por todo o processo de dor que você está passando. E se você entender que a graça dele te basta, que o poder dele se aperfeiçoa na fraqueza, que ele é suficiente sobre a tua vida, esse lugar é um lugar de passagem. No nome de Jesus. Que você possa ser uma mulher reconstruída em meio à dor. Que você possa ser uma mulher bíblica. Porque quando você se torna uma mulher bíblica, tudo aquilo que você está enfrentando hoje, você vai para as escrituras para saber como lidar com tudo isso que você está vivendo. E a partir do momento que você começa a colocar aquilo que a Bíblia te fala em prática, é aquilo que eu sempre digo e não canso de me repetir, você passa a enfrentar as dores de uma maneira mais corajosa, mais temente ao Senhor, mais ousada, mais paciente e mais confiante que o Senhor permanece contigo no meio das dificuldades que hoje você tem passado. Aproveite esse tempo de escola, em meio à dor que você está vivendo, para poder aprender tudo aquilo que o Senhor tem para ensinar para você e para receber as ferramentas que Ele tem para entregar sobre as tuas mãos. Porque tudo aquilo que hoje você tem vivido, isso se transformará num testemunho para glorificar o nome do Senhor. E vidas serão curadas, alcançadas, libertas, reconstruídas através do teu testemunho no futuro. Amém? Que Deus abençoe a tua vida e até a nossa próxima semana e última semana do nosso devocional do Reconstruído em Meia Dor, Mulheres Bíblicas. Fiquem na paz.